Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo. Tem sempre uma loja do Araújo pertinho de você, tá? Oferecendo qualidade, pontualidade e preço baixo. E um diferencial que você não vê em nenhuma das outras lojas do ramo. Você, sempre que chega a algum caixa do Araújo, vai ouvir do atendente lá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso faz a diferença, né? As pessoas gostam de serem bem atendidas, respeitadas, tratadas realmente com devido respeito. Isso é bom. E outro detalhe, o Araújo aceita sugestões para melhorar ainda mais o atendimento. Isso que é bom. Não devemos nos acomodar. O Araújo não se acomoda. Se você, quem tem uma oportunidade de viajar em outras regiões, eu já fiz isso até por curiosidade, o padrão de qualidade do Araújo é o mesmo padrão de outra loja. O secretário está confirmando aqui. De qualquer outra loja do ramo do Sul, do Sudeste, do Nordeste. Porque o Aden Araújo, o Aldenor Araújo, eles sempre participaram da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Então, nos encontros, eles trocam essas experiências e é importante. Tudo isso em nome de um atendimento cada vez melhor para você, que é a criança de nascimento ou por opção. Ok? Muito bem. Temos também o apoio aqui da Purifique. O secretário está tomando água da Purifique. Água alcalina para você. Ele vai sair daqui com muito mais força para continuar trabalhando e construindo casas e creches na cidade do povo. Muito bem. Eu tenho o prazer de conversar agora com o secretário de Obras, Leandro Nerder, está aqui com a gente. Hoje foi um dia de festa na cidade do povo, secretário. Mais uma ordem de serviço foi lançada. Em breve teremos mais 2 obras importantes. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. É sempre uma grata satisfação poder participar do programa aqui com vocês, né, na TV Rio Branco, e agradecer a oportunidade também a todos os telespectadores. E é essa mesma informação. É mais um momento de celebração. Hoje foi dada a ordem de serviço para 2 creches com escola de ensino infantil acoplada, né, o modelo Pró-Infância, que é esse mesmo modelo de creches que a Prefeitura tem implantado. E aí, nesse caso dessas 2 da Cidade do Povo, o Estado vai edificar para a gestão municipal posteriormente. O Estado só vai construir, mas sim vai só vai construir, administrar. Só vamos construir. Tá. Já temos 2 lá, mais 2, 4 com essas 2 que serão entregues ainda esse ano, não, no próximo ano. Próximo ano. 6. O projeto original prevê 12. Então, daqui a unidades. pouquinho, 50% do planejado já estará executado. O que é uma proporção de atendimento acima do projeto final, porque o projeto prevê 12 para as 10.518 casas da Então, Cidade nesse do Povo. caso aí já está mais avançado. Nesse caso, nós estamos com 30% das casas construídas, né, 3.348, e já 50% da meta de creches vai estar atendida ao final dessas obras. Bom. Então, hoje já funcionam 2 creches por conta da Prefeitura, ela está construindo mais 2 e nós agora estamos colaborando com 2 unidades. Secretário, não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas é só questão de esclarecimento. É evidente que aquilo que aconteceu, acho que 2012, 2013, na Operação G7, atrapalhou em parte o cronograma de obras, né? Mas depois foi retomado normalmente. Foi um prejuízo significativo, injusto, que restou provado agora como injusto ao final do... Nós estamos ainda em trâmite final de processos, mas o que tem se descoberto dia a dia comprova que não procedia nada do que se imaginava, do que se acusou na época. Mas atrapalhou muito. A confiabilidade das empresas envolvidas caiu, o fornecedor não queria vender para o empresário que estava envolvido naquele projeto, entendendo que ele tinha alguma culpa no processo e que iria, de repente, ter os bens bloqueados, talvez não fosse pagar a conta. Então, aquilo que é feito normalmente, quem trabalha com construção civil sabe, com base no crédito com o fornecedor, ou seja, o fornecedor vende para receber quando o construtor recebe, eles perderam essa oportunidade. Naquele momento foi travado o crédito. Só aí já era um prejuízo brutal. Muitos deles tiveram a infelicidade de serem presos. E, ao mesmo tempo, o TCU paralisou o processo de obras por 40 dias para averiguação. E foi no período em que eu acho que a máquina estava mais acelerada, né? Acho que vivia o melhor momento das obras. Né? E foi no início do verão. Então, o fato voltou. Foi estratégico, foi no início do verão. A partir do momento que atacou, naquele momento, perdeu o ano de 2013, né, na verdade. Isso. Perdeu o ano de 2013 foi perdido para aquela obra. Mas retomado no ano seguinte, com muito empenho de todos os envolvidos, do Estado, das empresas,
e chegou a resultado surpreendente, mesmo assim. E aí o Acre vivia um momento importantíssimo, que eu conversei naquela época com o Dema, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na indústria da construção civil. Ele disse que tem mais de 20 anos já, mais de 20 anos de carreira, dos quais mais de 10 como sindicalista. Ele disse que não tinha visto ainda um momento igual aquele, ter que importar mão de obra de outros estados, dos municípios, para atender a demanda. Exatamente. E aí depois disso nunca mais voltou ao normal. Quer dizer, aí depois veio crise, mais crise, e hoje o papel se inverteu. Ele disse que a capacidade hoje de construção talvez não chegue a 30%, né, secretário? Hoje nós estamos vivendo uma situação muito delicada. O Dema é um companheiro, está sempre conosco dialogando sobre esse problema. O Estado tem feito seu papel no limite do que pode. É uma preocupação constante do governador manter aquecida a cadeia da construção civil, porque é a cadeia que mais tem capilaridade pelo investimento realizado, quer dizer, aquele real investido ele se multiplica para toda a cadeia de fornecedores e chega à mão de colaboradores de baixa renda, o próprio operário, o vendedor, o proprietário do comércio que fornece. O comércio geral fica fortalecido. Então, é uma cadeia muito capilar. Então, a necessidade de investir nessa cadeia é importante. O governador manter o foco. Só que, por outro lado, o prejuízo da inadimplência do investimento feito que não consiga ser pago é muito maior para o próprio fornecedor e para o empresário do que a ausência de demanda. Então, tem que ser equilibrado muito bem pelo governo aquilo que se deve investir para manter a cadeia aquecida no limite do possível, mas sem inadimplência, até evitando ao máximo a inadimplência. Então, esse é o exercício diário do governo para não parar, mas também não causar uma quebradeira generalizada. Há mais ou menos 60 ou 90 dias, o senhor esteve aqui e lançou também duas obras importantes, a entrega de ordem de serviço para a construção de praças e CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. Exato. Ali na outra bancada do Bom Dia. Essas obras serão entregues ainda este ano ou não? Nós temos algumas praças que já podem ter condições de entrega ainda esse ano, as demais no primeiro trimestre do ano que vem. E o CRAS, já por cronograma, precisa de um pouco mais de tempo, também é para o primeiro trimestre do ano que vem. Mas estão todos em execução bastante avançada. Hoje ainda eu visitei a obra do CRAS, tinham lá por volta de 15 a 20 operários, com bastante ênfase na obra, nenhum problema de material, de insumo, né? Então a gente percebe que a empresa está mobilizada e vai cumprir o cronograma. Já existe um outro centro de referência lá? Não, na Cidade do Povo esse será o primeiro. Será o primeiro centro. Existem atividades várias feitas pelo Estado e pela Prefeitura mas não dentro da já. unidade administrativa. Entendi. Então a Prefeitura faz muitas ações através dos seus órgãos de cultura, de esporte. Mas ainda não é com o mesmo padrão também. de qualidade que prevê aqui no CRAS. O CRAS ele é sistêmico e ele faz também a operação dos programas sociais do governo federal, né? Da Bolsa Família, por exemplo, entre outros. Então, ele tem essa função específica que ainda não está sendo atendida em um edifício específico lá. No geral, secretário, apesar da crise, não foi um ano perdido para a Cidade do Povo? 2016. De forma alguma. Nós conseguimos manter um ritmo de execução muito bom, até porque o governador fez um esforço, um empenho que tem sempre que ser ressaltado, de aportar para a Cidade do Povo aquilo que equivale a 1/3 do investimento, né? O governo federal está entrando com um pouco mais de 200 milhões de investimento e o governo estadual com bem mais de 100 milhões. Então, a disponibilidade desse recurso, que é carimbado, não poderia ser usado, por exemplo, para outra meta, porque ele é carimbado para a Cidade do Povo, ele está vinculado à Cidade do Povo, mas a disponibilidade desse recurso foi fundamental, porque pode manter o ritmo de obras. As obras que estão acontecendo lá têm liquidez, estão sendo pagas normalmente, sem atraso. Então, com isso, tem viabilidade os projetos. Muita coisa aconteceu esse ano. Nós tivemos esses inícios de obras, tivemos entregas, tivemos entregas como a do terminal de transporte coletivo, por exemplo, entre outras. E teremos, talvez, até o final do ano, uma outra entrega importante, porque estamos em fase final de construção do Centro de Ensino Profissionalizante, que é de gestão do Instituto Dom Moacir, para atendimento de toda a população de Rio Branco, ou mesmo do Estado, porque ele é aberto a toda a comunidade. E que tem uma escala quase que de uma universidade, a maior obra da Cidade do Povo. Uma edificação de excelente condição para educação profissionalizante. E que está em fase final de obras. Pode ser que a gente entregue ainda ao final desse ano, início do ano que vem, mas já está em finalização. Então, além de estarmos ainda ampliando a malha viária para a construção de mais 680 lotes habitacionais que vão atender novas demandas, seja através de casas ou de lote urbanizado. Ainda estamos definindo o modelo.
Tivemos então um ano, o retrospecto é positivo. É positivo. Na Cidade do Povo foi possível manter o ritmo de execução dentro daquilo que estava disponível. Nós esperaríamos, se fosse ver de acordo com o planejamento lá em 2012, que a essa altura nós já tivéssemos concluído mais unidades, contratado junto ao governo federal mais unidades. Mas o programa teve uma descontinuidade nesse imbróglio do governo federal, desse atropelo que aconteceu, e nós sofremos esse prejuízo. Então, hoje, nós não temos contratadas novas construções de casas, que já esperaríamos ter a essa altura. O projeto era para 10.518 casas, nós temos executadas 3.003 entregues e mais 345 para entrega em breve, e gostaríamos de ter o restante. Temos possibilidade de fazer até 2.600 para outras faixas de renda. Essa possibilidade está colocada de imediato, porque é um outro tipo de programa, é um programa de segmento privado exclusivo, não é nenhum empreendimento público do Estado. É um empreendimento de segmento privado. Ir lá e fazer casas para venda para a população de poder aquisitivo um pouco maior, que é importante para a Cidade do Povo, para ela ter esse equilíbrio de perfil econômico variado. Essa possibilidade é imediata, pode acontecer. Eu tive a preocupação de perguntar isso para o senhor, porque nós tivemos alguns contratempos, ou seja, alguns pontos negativos. Troca de governo, a crise generalizada, a crise que se abateu aqui, o governo teve um prejuízo de mais de 300 milhões só nos primeiros 10 meses do ano. Enfim, então levando tudo isso em conta, aí o senhor tem razão. O cronograma Nimrod tem tido um prejuízo, mas levando tudo isso em conta, ainda proporcionalmente foi talvez até melhor do que muitos se esperavam. Nós tivemos uma avaliação muito positiva, porque eu imagino, mesmo dentro do segmento privado, a dificuldade que seria para um empreendedor privado chegar aqui em Rio Branco, de repente, em 2013, com todos os contratempos que aconteceram no decorrer do processo, e entregar 3.003 casas em condição de habitabilidade, com todos aqueles equipamentos públicos em volta. Nesse meio tempo, nós fizemos mercado, 3 escolas estaduais, um terminal de transporte coletivo, 2 praças da juventude muito boas, completas, uma unidade de pronto atendimento, a prefeitura entregou uma unidade básica de saúde, vários equipamentos que foram sendo feitos ao longo desse período, em conjunto com as obras das casas. Então, a produtividade foi muito boa, apesar de todo o contratempo. Nós tivemos, inclusive, isolamento do Estado, né? No ano de 2015, tivemos a cheia naquela escala, tivemos isolamento do Estado, sem poder transitar insumo. Então, isso também foi um prejuízo grande de cronograma naquele momento. Mas tudo isso é superado com muito trabalho. Com a ajuda dos parceiros, da Prefeitura de Rio Branco, de todos os demais parceiros. Esse projeto original da Cidade do Povo, ele foi elogiado pelas autoridades em nível nacional do campo da engenharia. Exato. Pelo próprio CONFER. Verdade. E outros conselhos regionais. A oposição tem criticado, mas acredito que de leve, critica algum ponto ali, ou outro, em atraso de entrega de obras que já estão prontas, mas não foram entregues ainda. Enfim, até porque não tem muita coisa, no caso, para criticar, porque a concepção original foi muito bem elaborada. E por que, secretário, que não está dando certo na questão da segurança, por exemplo? Pois eu tenho a avaliação de que o resultado em termos de segurança pública é positivo, sim, eu acho que está dando certo. Mas há muitas críticas nesse quesito especificamente. Há críticas. Aí eu concordo contigo que há muitas críticas, não sei se predominam em relação aos elogios, mas elas repercutem mais, como toda crítica repercute mais. Mas Normalmente, e o papel da imprensa, a imprensa maximiza as críticas, minimiza os elogios. Acho que é o interesse até da natureza humana. Acho que é o interesse da natureza humana. Mas existe uma condição que é clara lá. Quando ocorre um fato, seja ele em qualquer outra região de Rio Branco, noticia-se o fato. Quando ocorre na Cidade do Povo, noticia-se o local, a Cidade do Povo. Porque ela é um patrimônio político muito grande do nosso projeto político. Então, é noticiado dessa forma e aí causa esse impacto. Eu tenho pedido muita parcimônia dos colegas, da imprensa, de toda a população, muito cuidado, porque essa não é a realidade. Lá é o local da família, Cidade do Povo é o lugar da família. É o local onde você pode ir com seus familiares, visitar os amigos que moram lá,
os familiares que moram lá, transitar pela rua, encontrar mães cuidando de seus filhos, pais cuidando de suas famílias, de forma normal, como em qualquer outro bairro de Rio Branco. E a percepção da violência ela tem que ser feita pelos números. Eu sempre pergunto para os nossos colegas, para o Emilson Farias, secretário de Segurança Pública, por Carlos Flávio da Polícia Civil, como é que são os números da Cidade do Povo? São piores do que o restante de Rio Branco? Levando em conta os valores proporcionais. A proporcionalidade, como é que são os números? Eles são piores? Há um índice maior proporcional de furto, de roubo, de assassinato? Não são piores, eles são proporcionalmente menores do que o restante de Rio Branco. Só que eles têm essa repercussão maior de forma equivocada. E existe também um fato que é triste ter que relatar, mas que é o preconceito da natureza humana. Existe o preconceito pelo fato de os moradores de lá terem uma origem muito humilde, uma condição muito inferior de renda, uma origem de invasão de margem de igarapé, que já gera um estigma muito negativo. Então, nós temos que ter o cuidado de ser justos com a Cidade do Povo, não para proteger o Tião Viana, não para proteger o governo do Estado, mas para proteger as milhares de crianças que estão crescendo lá, que vão se formar lá e ajudar muito a sociedade de Rio Branco, estão tendo outra oportunidade. Não há uma felicidade maior para o governador Tião Viana, para nós todos, do que ver aquele exército de crianças saindo de casa a pé, para ir para a aula a 3 quadras de distância, caminhando pela rua com toda a segurança, numa felicidade imensa e tendo uma outra vida. Claro. Com certeza formando uma outra geração muito melhor. Mas foi bom, eu não tinha ouvido ainda. E essa população que eu tenho cuidado de pedir para o pessoal preservar, porque senão nós vamos estar penalizando essas crianças. Mas eu acho que foi bom, eu não tinha ouvido ainda por parte do governo um comentário igual ao seu. Eu acho que é importante esses esclarecimentos. Conversei aqui com o secretário de Obras do Estado. Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui e que essas obras possam ser entregues o quanto antes e que eu possa oferecer ainda mais sucesso e segurança à população da cidade. Obrigado novamente a todos vocês aqui da TV Rio Branco e aos telespectadores. Muito bem. Depois do intervalo a gente volta com mais uma boa entrevista. Continue com a TV Rio Branco, continue com o SBT. Nós temos o melhor para você. Até já.